Sexta-feira, 28 de julho, temos imagens ao vivo do Trevo de Goiabeiras. E com essas imagens, Link Espírito Santo vai entrando no ar. Olá, boa noite. São 6 horas em ponto e estamos ao vivo para todo o Espírito Santo, aqui direto de Vitória. No programa de hoje vamos falar sobre uma revolução que está ocorrendo na tecnologia, nas indústrias e se espalhando por toda a sociedade. A chamada quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, começa a mudar a forma como trabalhamos, nos comunicamos, nos divertimos, enfim, como vivemos. Inteligência artificial, robôs desempenhando funções de humanos, manipulação genética, tecnologias vestíveis, internet das coisas, enfim, o futuro chegou. Para falar sobre isso, convidamos ao estúdio do Link o presidente do Sindicato das Empresas de Informática, Luciano Reiser. Antes desta conversa, vamos a outros destaques desta edição. OAB e Procon fiscalizam lei da bagagem no aeroporto de Vitória. Na Semana do Manguezal, nossa reportagem mostra como o lixo urbano se espalha pela natureza. Veja também as notícias de todas as regiões do estado e a esquina da Record News. Agora, no Link Espírito Santo. E na enquete de hoje o assunto é a quarta revolução industrial. Você está otimista ou pessimista com o futuro e os avanços da tecnologia? Participe pelo nosso endereço rsim.com.br/enquete e envie a sua opinião, dúvida ou a sua pergunta aqui para a Emanuela Teixeira. Boa noite, Emanuela. Boa noite, Torinho. Você pode participar através das nossas redes sociais usando a hashtag LinkES, vai lá no Facebook, Instagram e o Twitter, e também através do nosso WhatsApp pelo número 99252-5007. Enquanto você envia a sua participação, o seu voto, começamos com as notícias dessa sexta-feira. As companhias aéreas começaram a cobrança por bagagem despachada no mês passado. Você lembra que nós demos essa notícia? Mas o consumidor ainda tem muitas dúvidas. Por isso, hoje foi dia de fiscalização e blitz educativa no aeroporto de Vitória. Fiscais do Procon de Vitória, do Instituto de Pesos e Medidas e membros da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo percorreram todos os guichês das companhias aéreas que atuam no aeroporto da capital. Eles distribuíram cartilhas de orientações ao consumidor, testaram as balanças e verificaram se as regras que estabelecem a cobrança de taxas pelas bagagens despachadas estavam sendo respeitadas pelas empresas. Falta muita informação para o consumidor. As companhias elas estão partindo da premissa de que os consumidores já sabem o que está acontecendo, que não é verdade. Os consumidores têm dúvida e, por isso, além do trabalho de fiscalização, nós estamos trazendo um trabalho de orientação para os consumidores. Pelas novas regras, o limite máximo da bagagem de mão passou a ser 10 quilos. Antes, era apenas 5. Agora, o passageiro tem a opção de comprar bilhetes aéreos com ou sem a franquia de bagagens. O preço do volume com até 23 quilos pode custar a partir de R$ 30. A resolução foi publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, em dezembro do ano passado e entrou em vigor em março deste ano. Mas, de acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, a cobrança pelo despacho das bagagens não atende ao interesse dos passageiros. A promessa de que as tarifas seriam reduzidas não ocorreu. As tarifas foram mantidas ou subiram e, além disso, há a cobrança por essas bagagens. Então, nós precisamos sim, como instituição, tomar uma postura ativa para a defesa dos direitos do consumidor. Quem se sentir lesado deve procurar a companhia aérea e formalizar uma reclamação. Ele deve registrar uma queixa formal junto à companhia aérea e ele deve ainda, de posse dessas informações, que ele não teve acesso às regras adequadas, ele pode procurar o Procon, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, tanto o Procon estadual quanto o Procon municipal, para poder levar a sua queixa, para que nós saibamos exatamente qual é a dimensão do problema.
E não foi difícil encontrar passageiros insatisfeitos com a cobrança. Eu acho que é um absurdo, porque a gente já paga um valor alto de passagem, né? E ainda tem que pagar pelo acesso de bagagem, eu acho que não tem necessidade disso, né? Quando a gente tem 3 filhos, 4 filhos que tem que pagar por cada bagagem, por exemplo, quando a gente parte para a Europa, tem que pagar, tem que fazer escala, eu não acho justo. Eu acho que não pode. A passagem já é um preço bem alto, né? Se você não pega na promoção, você paga bem alto. E tem pessoas que não levam nada, né? Levam bagagem de mão. Em compensação, tem outras que precisam levar uma quantidade maior, como é o nosso caso hoje, né? Eu não acho justo. Muito bem, está aí o protesto da consumidora. Essa semana é comemorado o Dia do Manguezal e Vitória tem uma das maiores áreas de mangue urbano do mundo. Só que toda essa proximidade com a cidade tem um preço. Todos os anos, toneladas de lixo se misturam à natureza. Garrafas plásticas, chinelos, sapatos, capacete e até a carcaça de uma geladeira. Olhando assim, parece que estamos em um lixão. Mas toda essa sujeira foi parar no manguezal, mais precisamente na Ilha do Campinho, na capital. Uma equipe de garis e técnicos da Prefeitura de Vitória foi até o local para recolher todo o lixo. Eu já sabia que a gente ia encontrar lixo aqui dentro, eu só não sabia a proporção. Porque aqui tem coisas aqui, cara, que eu nunca imaginava ver aqui dentro. Para eletrodoméstico, tudo que você quiser, até refrigerante, chup-chup, até pacote de biscoito aqui a gente encontrou. Infelizmente, rapaz, o ser humano é difícil de entender. Porque se a gente bem soubesse, cara, o bem que nos faz manter uma área dessa aqui preservada, cara, seria muito bom para todo mundo botar a mão na consciência e não fazer isso. Aos poucos, o local foi limpo e toda a sujeira recolhida durante o mutirão encheu sacos e mais sacos de lixo. Vitória tem um dos maiores manguezais urbanos do mundo, com mais de 11 quilômetros quadrados. O ecossistema é considerado um verdadeiro berçário natural de espécies que formam a nossa biodiversidade. Um pedacinho da natureza cada vez mais ameaçado pela ação do homem. Ameaça ao meio ambiente, à cultura e até mesmo à gastronomia capixaba. Vitória é conhecida no país inteiro como a capital da culinária que vem do mangue. Por exemplo, a torta capixaba, ela possui diversos elementos que compõem a torta capixaba, são de espécies que vêm do mangue, o siri, o caranguejo. E se a gente não cuidar do mangue, né, a gente vai acabar um dia com todo esse ecossistema que é berçário para várias espécies de peixes, de crustáceos. Mas a boa notícia é que a quantidade de lixo recolhida nos manguezais da capital vem diminuindo, mas ainda há um longo caminho pela frente. O nosso histórico de recolhimento de limpeza de manguezal já chegou a 135 toneladas de lixo de recolhimento. No último mutirão de limpeza nós recolhemos 85, então vem diminuindo, mas como vocês veem, temos muito que evoluir nesse sentido ainda. A cidade tem que tomar posse do lixo que ela produz, que é responsabilidade também dela. E o que tem que ser feito também é que as prefeituras têm que garantir o recolhimento de lixo, principalmente naqueles bairros próximos de riachos e de canais que vão parar na Baía da Grande Vitória. Muitas vezes as pessoas jogam lá de forma errada, equivocada, evidentemente, mas alegam que as prefeituras não recolhem o lixo. No próximo bloco, vamos falar do futuro que já chegou. Internet das coisas, robôs substituindo humanos nas fábricas e muito mais. São 6h08 e as nossas imagens ao vivo são da Ponte de Cambori. Trânsito tranquilo aí, como você vê nessas imagens. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo de volta pela Record News e Rede Sim. Na enquete de hoje o assunto é se você está otimista ou se está pessimista, com medo aí do futuro e dos avanços da tecnologia.
Vote no nosso endereço rsim.com.br/enquete, envie a sua opinião, entre nas nossas redes sociais, converse com a Emanuela Teixeira. E aí, Emanuela, temos a parcial? Temos a parcial e até agora 55% dos internautas estão otimistas, 45% dizem estar pessimistas e o Rafael de Linhares aqui comenta que a tecnologia, na opinião dele, só tem a somar nas nossas vidas, seja na saúde, na educação, se usada com responsabilidade. Excelente opinião, né? E a Cristina da Serra diz que é professora e ela diz que está sempre otimista com os avanços da tecnologia e, na opinião dela, a tecnologia mudou a maneira de ensinar, inclusive na sala de aula. É pura verdade. E vimos aí pelos votos também como é que as pessoas também estão divididas, né? Estão divididas aí porque existem muitas incertezas, muitas dúvidas. E passamos a conversar agora com o presidente do Sindicato das Empresas de Informática no Espírito Santo, Luciano Reiser, que vai falar com a gente aí sobre essa questão do futuro, essa questão das novidades, né? Enfim, que essa quarta revolução industrial está trazendo para a gente. Luciano, seja bem-vindo aqui ao Link. Obrigado, Torinho. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. O que é a quarta revolução industrial? É um nome de impacto, né? Ela tem, na verdade, um fator histórico e um fator comercial. O fator histórico porque, pelo entendimento, é o quarto momento da história recente humana em que a vida das pessoas passa a ter um grande impacto. Então, só para a gente fazer um breve histórico... Sempre, né? A partir de inovações na indústria. Sempre a partir de transformações na produção de bens consumidos pelas pessoas que acaba ser indústria, né? Se você for pensar, a indústria não tem 300 anos. Né? A transformação de materiais em grande quantidade para atender às necessidades humanas, né? E ela surge, a primeira revolução industrial, no final do século XVIII, mais ou menos assim, como invenção de máquinas a vapor, máquinas movidas a água, que facilitaram a vida das pessoas, né? Eu até brinco com os alunos, com as pessoas, falando do seguinte: olha, imagina você está numa mina, né, imensa, lotada de água, e você tem que extrair o carvão lá, senão você vai morrer de frio. Sim. Imagina fazer isso no balde. Agora, imagina que ia fazer numa bomba. As pessoas acham que as coisas já nasceram prontas, né? Parece que sempre foi assim. Aí, né? Depois vem a segunda revolução industrial, foi da linha de produção em massa, linha de produção em massa, energia elétrica, né? A linha de produção em massa foi uma grande transformação, porque permitiu algo chamado produtividade. Os bens fabricados mesmo com máquinas ainda eram muito caros, de acesso a poucos. Com a linha de produção, permitiu, Torinho, que tivesse um grande volume para o mesmo ativo. Isso chama-se produtividade. E com isso baixa-se o custo e baixa-se o preço dos bens. Então, e aumenta o consumo. E aumenta o consumo. Então as pessoas passaram a se vestir de maneira mais fácil e barata dessa forma. Com o aumento de produtividade da indústria, com a indústria de produção chamada a segunda revolução industrial. É só lembrar do famoso carro o Ford, né? O Ford modelo T, né? Que foi o Ford que criou essa linha de produção em massa no começo do século XX, onde permitiu um grande volume, né? Sim, Henry Ford foi o Fordismo, né? Que marcou muito a segunda revolução. Marcado como Fordismo. Luciano, aí depois vem a terceira revolução, né? Porque as pessoas, de modo geral, falam muito na revolução industrial, mas quando você estuda, você vê que foi em etapas. A terceira já é uma coisa mais recente, dos anos 60, né? No século XX, um computador, né? Na verdade, foi quando uma coisa chamada controlador, o programador, passa a dominar certos mecanismos. Então, o surgimento do controlador lógico programável na década de 60 permitiu isso. Permitiu que você programasse, desse uma ordem a uma máquina, ela repetiria aquela atividade. Isso trouxe a automação industrial. De novo, ganho de produtividade. Então, aquelas linhas de montagem passaram a ter volumes de produção muito maiores, porque permitiu ser controlado por um computador. Surge também os primeiros robôs ou braços robóticos, que seria mais adequado. Quando a gente fala em robô, a gente acha que seriam os humanoides, né? Os humanoides andando por aí, na verdade. Que também já existem hoje, já né? existem, já, bem avançados. Né? Agora, vamos lá. Então, a gente está na quarta revolução industrial, que se caracteriza basicamente o quê? Internet das coisas. Aí tem uma explicação interessante para dar por que esse nome, quarta revolução industrial, e por que surgiu na Alemanha. Eu, em 2012, estive na Alemanha fazendo uma palestra no Encontro Brasil-Alemanha e vi, na verdade, lá os alemães muito preocupados com os chineses. Os chineses fizeram, na verdade, todo um trabalho de massificação da produção, utilizando conhecimentos do mundo inteiro, inclusive dos alemães, que são notórios conhecedores da parte de tecnologia industrial.
A tecnologia alemã é muito respeitada e conhecida, né? Então eles tinham que, na verdade, ter uma forma mais competitiva em relação aos chineses. Então chegaram à conclusão de que somente era possível com muito mais produtividade. E aí tinham que tirar aqueles elementos que atrapalhavam a produção. Então, máquina que quebra, não tem produção. A interface de uma máquina para outra, né? O setup das máquinas, a preparação das máquinas. Então, começaram a perceber que somente com um conjunto de tecnologias aplicado a isso, que eles conseguiram dar um salto produtivo para fazer frente aos chineses. Então, na feira de Hannover, que é uma das maiores feiras de tecnologia industrial do mundo, em 2012, esse termo, Indústria 4.0, foi alcunhado como uma força da Alemanha, do governo e das empresas, você nota que é das pessoas também, de criar um novo momento na história com grandes características de produtividade e flexibilidade, né? Você teve recentemente na Alemanha também, depois desse momento lá em 2012, você teve recentemente e viu um desenho, né, dessa indústria 4.0, essa indústria do futuro, né? O que ela tem de diferente? Ela tem diferente, Torinho, que ela faz uma convergência de algumas tecnologias e que permite grande produtividade e flexibilidade. Então, se voltar lá na linha de produção do Ford, todo carro podia ser a cor que vocês quisessem, desde que fosse preto, né? Só que as pessoas têm variedade muito grande. Isso na produção perde escala. Sim. Então, essa convergência de tecnologia permite ganhos de escala com flexibilidade, com variação de produtos. Não precisa mais ser só preto e mesmo assim você tem a escala, verdade, né, barateando o produto final. E aí começa isso por exemplo, os sensores das máquinas, para identificar a situação das máquinas. Isso geram dados, aí vem o Big Data. Isso gera, na verdade, uma grande necessidade de processamento, vem processamento nas nuvens. Isso passa depois a ter sistemas inteligentes de integração, que nós chamamos vertical dentro da empresa e horizontal, com clientes e com fornecedores, onde as máquinas vão tomando decisões por si, né, baseado em inteligência. Agora, Luciano, a gente está até, infelizmente, com pouco tempo. Hoje é um assunto extremamente rico, né, empolgante. Agora, as máquinas começam a tomar as decisões, mas também começam a tomar os empregos dos humanos? Olha, existem alguns estudos, Tony, que falam que aquelas ocupações repetitivas e de risco, elas vão realmente sumir nos próximos anos. Falam até em 5 anos. Eu apostaria um pouco mais, né, porque essa tecnologia não está toda absorvida ainda. Mas fala-se que 70% das ocupações que existem hoje no mundo não vão existir nos próximos 10 anos. É verdade que você viu fábricas que praticamente você não via pessoas ali no chão da fábrica? Essas chamadas fábricas escuras, é verdade. São linhas, na verdade, de produtos automatizados que conseguem usar braços robóticos com essa integração inteligente que eu falei. E o nome é? Fábricas escuras, porque você pode apagar a luz, não tem ninguém. Que não faz diferença, Não né? faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença, né? É lógico que, por exemplo, que esse tipo de tecnologia está muito aplicado nas indústrias automobilísticas da Alemanha. Né? Realmente... São pioneiras, né? São pioneiras nisso. Sim. Assim como o Fordismo lá foi pioneiro naquele momento, acho que as indústrias automobilísticas continuam sendo uma espécie de vanguarda aí nessa tecnologia, né? É verdade, são realmente muito impactantes na nossa vida. Agora, você que é um empresário dessa área, que está acompanhando de perto, você tem uma visão otimista ou pessimista aí para esse futuro, hein? Porque a gente vê muitas coisas boas sendo prometidas, mas também a gente fica preocupado com o emprego, né? Com o fato da inteligência artificial ser crescente das máquinas e, de certa maneira, há aquele mito de que um dia o humano poderia ser dominado, né? Talvez na ficção, mas na realidade, assim, eu sou um entusiasta da tecnologia, aliás, um produtor de tecnologia, né, nos nossos negócios. Mas assim, a tecnologia ela tem sempre um lado benéfico, que traz benefícios, mas também tem os seus impactos. Se você olhar, quase todos nós no Brasil temos uma coisa chamada smartphone, que 10 anos atrás isso não existia. Sim. Olha o benefício que traz para a nossa vida. Isso tirou o emprego de milhares de operadores de telefonia do mundo, isso é verdade. Mas também criou uma série de outras ocupações que não existiam, né? Tem um filho em casa de 7 anos que é fã de uma série de youtubers, né? Pessoas que têm canais, na verdade, né? Milhares de canais. Isso aí, essa profissão não existia há poucos anos atrás. Então, como tudo na vida tem impacto, a gente precisa se adequar a ela. Tem impacto negativo das ocupações atuais perderem, mas também vão surgir muitas oportunidades. Então você é um otimista? Eu sou um otimista. Isso que é bom. O otimismo sempre ajuda que as coisas entrem nos eixos, né? E tragam para a gente os benefícios aí de que o futuro nos aguarda, com toda essa produtividade maior que as fábricas, as indústrias terão condição de realizar, né?
Luciano, obrigado. Vou te trazer aqui novamente. Você vai fazer parte da nova direção da Federação das Indústrias, não é isso? Sim, eu vou assumir a vice-presidência de Inovação e Tecnologia. Pois aí eu já te faço um convite para você voltar depois para falar um pouquinho sobre esse mesmo cenário na indústria local aqui do Espírito Santo. De que maneira vocês pretendem trazer isso para cá? Tá, estão as ordens. Obrigado por sua participação, hein? No próximo bloco temos a esquina da Record News e ainda hoje as notícias de todas as regiões do estado. Agora são 6h21 e as imagens ao vivo são da Reta da Penha. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo de volta ao vivo e agora é hora do resultado da enquete dessa sexta-feira. Perguntamos, você está otimista ou pessimista com o futuro e os avanços da tecnologia? Emanuela. Até agora, Torinho, no nosso resultado final, 60% dos internautas disseram que estão otimistas e 40% pessimistas. E a gente tem aqui uma última opinião, a Elizabeth, de Jardim América, em Cariacica, comenta que não é muito otimista, porque às vezes ela se sente assustada com a rapidez com que a tecnologia muda. Ela tem 55 anos e diz que não é fácil se adaptar. Que assusta, mas a única alternativa que existe é se adaptar, procurar aprender, porque depois que aprende também esse medo diminui. Obrigado, Manuela. Obrigado aos nossos internautas aí pelas participações. E agora, outras notícias dessa sexta-feira, eu volto aqui com a Emanuela, porque as notícias vêm pela internet, pelo nosso portal R5. Pois é, o governo federal anunciou hoje que a bandeira vermelha vai ser aplicada novamente nas contas a partir do mês de agosto. É um pouquinho de tempo sem a bandeira vermelha e muito tempo com a bandeira vermelha na energia elétrica. Pois é, vai ter um acréscimo aí de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos e segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o fator que determinou o acionamento dessa bandeira vermelha foi o aumento do custo de geração de energia nas termoelétricas. A notícia completa está lá no portal R5. E outra notícia também é que a partir da próxima segunda-feira, o sistema de estacionamento rotativo, os parquímetros, começam a funcionar em Bento Ferreira. Parquímetro que já está em outros bairros, na Praia do Canto, no centro de Vitória. Então, a partir de segunda-feira, as 5 ruas de Bento Ferreira começam a ter aí o estacionamento rotativo. Bento Ferreira é aqui onde nós estamos, aqui onde nós estamos, da Record News da Rede 5. Emanuela, sexta-feira lembra o que aqui no Link Espírito Santo? Lembra a esquina, né? A esquina com a Carol Monteiro. É isso aí. Hoje, sexta-feira, combina com música, que combina com a nossa esquina da Record News. E hoje a Carol Monteiro, da Rádio Sim, recebe a cantora capixaba Gavi. Boa noite para você, Carol. Olá, muito boa noite. Mais um Esquina Record News já no ar nessa sexta-feira. Hoje recebendo a artista capixaba Gavi, Gabriela Vigini. Seja bem-vinda, Gavi. Obrigada. A gente vai começar com música antes de bater um papo com ela, que mora em São Paulo, tá voltando para Vitória e a gente saber como é que tá essas coisas, novos projetos. Então vamos de música para começar? Vamos? Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm loving me. Too high, can't come down. Losing my hair, spinning round and round. Can you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sleeping under. With the taste of your poison, I'm paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? Intoxicate me now. If you love me now, I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now. If you love me now,
I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? Sensacional! Seja bem-vinda mais uma vez, Gabi. Obrigada pela presença. Valeu. Conta pra gente, qual é o seu estilo musical? A gente estava conversando aqui em off. Conta pra gente, você passa aí pelo Black Music, como é que é? O som autoral, eu queria findar, assim, essa coisa do R&B. Tem uma galera que chama de New R&B, que é Rhythm and Blues, que tá dentro da Black Music, dentro do groove. Eu acho que artistas que lembram bastante, assim, uma referência minha é o Tim Maia, mas eu imaginaria ele vivo hoje fazendo um new groove, assim, que é o que a gente tá querendo fazer, que tem muito synth, batida eletrônica. Bacana. Você que é de Cachoeiro, nascido em Cachoeiro, mas hoje atualmente tá morando em São Paulo, né? Isso. E formado em Direito. Conta essa ousadia pra gente. Largou o Direito de vez? Larguei. Me formei em 2014, advoguei por 6 meses. E aí a paixão pela música bateu mais alto. Eu comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, advogar e comecei na música. Aí eu falei, acho que eu vou dar uma chance pra música. Estabeleci uma meta de 3 anos, assim, pra ver o que eu iria fazer após 3 anos. Hoje você tá com 26? Hoje eu tô com 26 anos, já tem 2 na música, e agora tenho mais 1 ano aí pra ver o que vai rolar. Essa experiência em São Paulo, conta pra gente. Bacana, novos projetos. Tá gravando um EP agora também, né? Tô gravando um EP lá, fui pra lá em janeiro, conheci alguns produtores lá no ano passado, que me convidaram pra fazer um EP lá com eles. E esse EP, lançamento agora em agosto, né? Lançamento agora em agosto, final de agosto. Então vamos... Quer que eu segure daqui? Então vamos fazer o seguinte? Vamos ouvir um pouquinho, né? Uma autoral do EP? Isso aí. Vamos lá. Meu bem, o que tá faltando pra gente se encontrar? Carnaval já vem batendo a porta e com tanta beleza que lhe sobra, receio que minha hora vai passar. Mas meu bem, se depois do festejo, de todo glitter lavado, ainda quiser me ver, eu troco minha agenda, faço do beijo poema, da sua boca dilema, da sua falta presença. Meu bem, não desista, privilégio é viver um amor que te transborde. Meu bem, não desista, privilégio é viver um amor que te... Poucas vezes eu vi um autoral tão bonito, viu? Valeu, obrigada. Parabéns. Bom, você gostou. Bom, passa pra gente aí suas redes sociais, canal no YouTube também, né? Pra galera ficar interagindo mais no seu trabalho. Por favor, é o que a gente tem hoje, eu acho que artista independente, o mundo virtual que nos ajuda. Eu tô em todas as redes, Instagram é Gavi Music com 2C, como tá aí, Facebook também, canal no YouTube, que é onde a gente vai lançar os videoclipes que estão por vir e entrevistas também que a gente vai pôr lá. Tem Twitter, mas eu não uso muito, mas eu vou voltar a usar, prometo. E acho que é isso, tem mais uma coisa. Tá certo. Isso, Então a gente volta aí no estúdio, um excelente final de semana, até semana que vem. E aí, um pouquinho mais de música, né? Por favor. Fazer uma versão. Encerra com a Gavi aí com vocês. Obrigada, até semana que vem. Fazer uma versão que a galera gosta. Bem, dei meu tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar, então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar, demorar e... Obrigado, Carol. Parabéns para Gavi. No próximo bloco, as notícias de todo o Espírito Santo. Agora são 6h33 e as imagens que vemos aí são da Avenida Fernando Ferrari, ali perto da UFES. Link Espírito Santo.
ligado em você. Link Espírito Santo de volta pela Record News e Rede Sim. E agora é hora de ver como a semana está terminando em todas as regiões do estado. E hoje a gente começa com a região sul, com Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite, Ramon Barros. Boa noite, você ligado aqui no Link Espírito Santo. Polícia Civil e Militar desencadeiam a Operação Ipectus em Cachoeiro de Itapemirim na manhã de hoje. 18 mandados de prisão foram cumpridos. Confira os detalhes na matéria. A mega operação envolveu as polícias civil e militar e foi desencadeada na manhã desta sexta-feira. 18 mandados de prisão foram executados. Cerca de 100 policiais participaram da ação. O nome da operação Ipectus é uma alusão a uma espécie de pica-pau, codinome do suposto chefe do tráfico em Cachoeiro de Itapemirim, William Moura Campos. A partir da constatação de que a organização criminosa liderada por William de Moura Campos, conhecido como Pica-Pau, havia se destacado na prática de homicídios, sendo responsável por no mínimo 6 homicídios nos últimos 12 meses, a Delegacia de Crimes contra a Vida iniciou um trabalho voltado ao desmantelamento da organização. O alvo da operação foi desmantelar a quadrilha, prendendo os suspeitos de gerenciar o tráfico. As investigações começaram há meses com a prisão de William de Moura Campos, o Pica-Pau, que supostamente controlava o tráfico nos bairros Independência, Penha, Recanto e Nossa Senhora Aparecida. Ele também é suspeito de vários homicídios cometidos tendo envolvimento com tráfico de drogas. Foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva por tempo indeterminado contra integrantes da quadrilha do William. Vão ser dados hoje cumprimento a mais 8 mandados de prisão preventiva expedidos contra 8 integrantes que já se encontravam presos nas etapas anteriores do trabalho, e foi feita uma prisão em flagrante. Na ação desta sexta-feira, foram cumpridos os mandados de prisão contra Aline da Silva Oliveira, Tatiana de Moura Campos, Diva de Moura Campos, Júlio Oliveira Freitas, João Marcos Gomes Rangel, Vitor Soares Fonseca, Luciara Aparecida dos Santos, Francine dos Santos Sobral, Josué Ângelo de Oliveira, Everlane Silva Evaristo, conhecida como Rayane, Tiago Borges da Silva, vulgo Caleb, Wanderson Gomes dos Santos, também conhecido como Neguinho Wanderson, Jonathan Silva Barbosa, o Rico, Gustavo Sales de Carvalho, Eliseu Souza de Jesus, vulgo Chuck, João Henrique Soares Jovita. O tráfico de drogas é um negócio de família ainda aqui e que se perpetua. O William comanda o tráfico no Independência e atua também no bairro Nossa Senhora Aparecida desde 2010. E a gente percebe que nós já o prendemos, ele já ficou muito tempo preso, mas nunca perdeu a condição de líder. Por isso, um trabalho mais abrangente que viabilizou a prisão dessa vez, não só dele, mas também das pessoas que davam sustentação ao negócio dele. A mãe dele foi presa, a irmã dele foi presa, a esposa dele foi presa, os gerentes dele foram presos. Eu não tenho condição de dizer se isso vai ser suficiente para inviabilizar a atividade dele e fazer com que ele perca esse posto de chefe do tráfico naquele bairro. Mas é a nossa intenção. Várias viaturas, cães farejadores e até um helicóptero da PM foram utilizados na operação para cumprir os 18 mandados de prisão preventiva. Essa operação, no nosso entendimento, foi muito positiva, no sentido de que as polícias se uniram, que é a principal função para retirar da sociedade aí pessoas que estavam com mandados de prisão decretados e para garantir a ordem pública, né? O Pica-Pau foi preso na Bahia pelo Nuroc. Os integrantes do seu grupo podem ser responsáveis por 6 homicídios em Cachoeiro. Para a operação, um forte esquema foi montado pela Polícia Militar, como explica o capitão Nério, comandante da Força Tática. Nós tivemos aí desde segunda-feira um efetivo de 28 policiais envolvidos num curso que foi
em período integral, onde os policiais foram treinados e foram mais uma vez capacitados em diversas áreas utilizadas diuturnamente no serviço de polícia. E hoje, nessa operação, com certeza, vários daqueles ensinamentos tidos e revisados durante a semana foram utilizados como são diariamente, porque os policiais eles precisam e têm muita necessidade de se prepararem diuturnamente para atuarem em prol da sociedade. Capitão, a sociedade pode ter a impressão de que o tráfico de drogas, esse comando, essa violência gerada pelo tráfico de drogas está se enfraquecendo com essas ações? Com certeza, toda ação que é feita com o objetivo de retirar da rua traficantes, homicidas, ela enfraquece o crime. Todos os detidos estão nas unidades prisionais de Cachoeiro de Itapemirim à disposição da Justiça. E de Cachoeiro de Itapemirim, vamos direto para Linhares. Depois de um homicídio registrado em Linhares durante a manhã desta quinta-feira, no bairro Santa Cruz, outro assassinato foi cometido durante a noite, cerca de 12 horas depois, desta vez no bairro Nova Esperança. Jardel Gomes de Jesus, de 20 anos, foi executado com vários tiros na Avenida Lagoa Bonita. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e, ao chegar ao local, constatou a morte do rapaz. Já esta sexta-feira também começou violenta aqui na cidade. Mais uma pessoa morreu assassinada, desta vez no bairro Aviso. Tiarles da Silva Luzia, 25 anos, estava dormindo quando ouviu alguém chamá-lo no portão. Ao sair para atender, foi atingido por 3 disparos de arma de fogo e morreu no local. O senador Ricardo Ferraço se reuniu com empresários de Linhares nesta sexta-feira. Em pauta, pontos da reforma trabalhista aprovada no Senado e que deve ser sancionada pelo presidente Michel Temer. Foi num encontro promovido pela ADEL, Associação para o Desenvolvimento de Linhares, que o senador Ricardo Ferraço tomou um café da manhã com empresários para explicar pontos da reforma trabalhista. Mesmo citando pontos considerados polêmicos, aprovados e já sancionados pelo presidente Michel Temer, o relator da proposta afirmou que trata-se de ideias importantes para o Brasil. O aperfeiçoamento das nossas leis trabalhistas, elas são uma necessidade que se impõe, porque as nossas leis trabalhistas são dos anos 40 e elas não dialogam mais com a realidade do nosso país. Elas foram e elas são um marco civilizatório muito importante de proteção dos direitos dos trabalhadores, mas elas se tornaram no tempo uma lei excludente. Hoje nós somos, por exemplo, 140 milhões de trabalhadores em idade laboral, idade para trabalhar, e desses 140 milhões, 50 milhões são protegidos. Mas 90 milhões de trabalhadores não têm proteção, estão desprotegidos, estão subordinados e submetidos às formas mais primitivas de contratação, sem carteira assinada, sem direito algum, e o empreendedor sem segurança jurídica. Portanto, esse aperfeiçoamento, ele regulamenta uma série de questões que, acho eu, serão muito importantes nesse aperfeiçoamento das leis trabalhistas. Ferraço foi recepcionado pelo presidente da ADEL, Alair José Giuriato. Ele fez questão de frisar a importância das mudanças para o meio empresarial. Logo depois, o vice-prefeito de Linhares, Paulo Joaquim do Nascimento, afirmou que, para avançar, é necessário que o trabalho continue, principalmente com as reformas. Mas as propostas que estão na reforma trabalhista podem ainda não estar com questão fechada. É isso que disse o senador Ricardo Ferraço, que fala para cerca de 100 empresários aqui da cidade de Linhares. Há a possibilidade de algum ajuste, alguma mudança para melhorar algumas questões que nós estamos reclamando, como o fato, por exemplo, da autorização da mulher gestante e lactante trabalhar em local insalubre, a necessidade de nós regulamentarmos melhor a chamada jornada intermitente, que precisa ser muito bem regulamentada para que a gente possa, na prática, proteger esse tipo de contrato, que é importante, mas que não pode ser regra geral, tem que ser exceção e, portanto, tem que ser muito bem protegido. Bom, por hoje é só, são essas as informações de Linhares. Vamos agora para Colatina com os destaques do noroeste do estado.
Aqui em Colatina tem uma turma preocupada com os animais de estimação, que em muitos casos são abandonados pelos próprios donos. A Confraria de Cães e Gatos, que está organizando uma feira de adoção para esses bichos. Sabe o que a Michele, o Simba, a Neguinha, a Kaira, o Chandelle e todos eles têm em comum? Eles estão esperando um lar. E para que possam ser adotados, a Confraria de Cães e Gatos de Colatina está promovendo uma feira de adoção, que acontece neste sábado. Estou promovendo a feirinha, amanhã, na Feira Livre de Colatina, a partir das 8 horas, vai de 8 até meio-dia. Quem pode adotar, são pessoas maiores de 18 anos, levar documentos, CPF, identidade, a gente vai pegar endereço, você tem que assinar uma ficha de adoção, ter responsabilidade, você vai cuidar do animal, vai vacinar, e não vai maltratar, muito menos abandonar futuramente. E foi por causa do abandono que a maioria de todos esses cães e gatos veio para os cuidados das voluntárias da confraria. Um grupo de pessoas que se reuniu para ajudar animais que precisam de resgate e cuidados. Confraria é uma associação, Na verdade é um grupo de pessoas voluntárias que está aí para tentar amenizar o sofrimento desses animais abandonados. Os animais que são soltos na rua, que são atropelados, que não têm dono, a gente está aí sempre tentando fazer o possível para ajudar eles. Os animais eles foram tirados da rua, maltratados ou feridos, cuidados e agora estão aptos para adoção, estão saudáveis, só à procura de um lar. Todos eles estão vacinados contra a raiva e alguns já são castrados, além de serem dóceis e sociáveis, como garantem as voluntárias. Aproximadamente 20 animais, entre cães e gatos, adultos e filhotes, vão estar esperando um lar neste sábado na Feira Livre de Colatina. Quem adota recebe um amor gratuito, mas também precisa ter responsabilidades. As pessoas que pretendem adotar um animal, a gente sempre indica que primeiro ela tem que ter consciência que o animal traz muitas alegrias, mas ele tem também a responsabilidade, tem as responsabilidades do dia a dia, do cuidar mesmo, de cuidados diários, alimentação, passeio, banho, vacina. Mas em compensação, os benefícios são muitos. O importante é que tira um animal de rua, um animal ou que está no CCZ e dá a ele uma nova oportunidade de uma nova vida, uma vida mais saudável, num lar responsável. E para o adotante, há benefícios para a saúde, já comprovados cientificamente. Em casos de depressão, às vezes o médico até indica que para adotar um animal, um idoso, serve como uma companhia. E é sempre uma alegria para o lar quando recebe um animalzinho. Parabéns então para essa turma, a Confraria de Cães e Gatos, que está organizando essa feira de adoção, preocupada com a situação realmente aí desses animais. Bom, e agora aqui de Colatina vamos direto lá para o extremo norte do estado para saber o que está acontecendo lá em São Mateus. Olá, boa noite. Hoje o destaque é para a agricultura. Os novos métodos que geram economia na hora de adubar e irrigar as lavouras de pimenta do reino. O engenheiro agrônomo e professor da UFES, Fábio Partelli, apresentou um estudo que gera economia para os produtores que plantam café e pimenta. Nesta fazenda, as plantas são marcadas com etiquetas com datas que acompanham o desenvolvimento do cacho de pimenta e define a época em que o agricultor precisa estar atento na aplicação do adubo. Vão ser feitas, realizadas coletas de 20 em 20 dias. Então a gente vai ter depois uma curva de acúmulo de nutrientes para o fruto. Então isso vai nos ajudar, os números vão nos ajudar a definir qual a época do cacho que mais precisa de nutriente. Qual a época que mais precisa de nitrogênio, fósforo, potássio. Sabendo-se qual a época que mais precisa, é a época que eu mais coloco no café, na planta. Com os dados em mãos, o estudo pretende fornecer ao produtor rural um plano de trabalho apresentando as fases em que a planta necessita de mais nutrientes e água. São informações importantes cujos resultados aparecem do bolso do produtor, que vai investir de forma correta e sem desperdício. E no dia 10 de agosto acontece em São Mateus o simpósio do produtor do café Conilon. Vai ser no auditório da UFES. Esse ano, o simpósio está indo para a sua 6ª edição, então são 6 eventos consecutivos. Esse ano, a data, 10 de agosto, é um evento aberto
a toda a sociedade, com foco no nosso cafeicultor, no nosso técnico, engenheiro agrônomo. E esse ano o tema, né, gestão e manejo com sustentabilidade, onde a gente tem alguns pontos interessantes. Na abertura a gente vai estar homenageando 3 cafeicultores de destaque. Temos também na palestra da parte da tarde a presença do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que é uma figura de reconhecimento nacional e internacional. E também, como momento auge do evento, 3 agricultores de sucesso, de destaque, que vão falar para cafeicultor. Ou seja, o cafeicultor mostrando a sua experiência bem-sucedida da sua propriedade para o cafeicultor, num linguajar bem mais simples. Então, as inscrições são apenas R$15. A pessoa vai receber, junto com isso, né, direito aos coffee break, né, o nosso café com prosa, e também um livro onde os nossos palestrantes e outras pessoas a convite também escrevem sobre o café, sobre os temas abordados no evento. Então, também dá direito a tudo isso. E no final, para fechar, um brinde, né, um sorteio de um brinde de uma roçadeira motorizada. E como é que a pessoa faz para se inscrever? As inscrições, elas acontecem no dia. Nós temos um auditório com capacidade de 580 pessoas. Até hoje coube todo mundo, mesmo fica algumas pessoas em pé logo no início, mas a gente acredita que, né, o nosso público esperado fica em torno de 550 a 600 pessoas. As inscrições são no dia, são no momento, então a gente optou em não fazer a inscrição antecipada, porque o valor é quase que simbólico, né? R$15. É um evento técnico, com conhecimento, muitos deles aplicado para o agricultor vir, aprender, refletir aquilo que ele está fazendo e, de repente, ao chegar em casa, melhorar o seu sistema de manejo. E também costumo dizer que vale a pena, principalmente o jovem agricultor, também aproveitar e vir conhecer a universidade. Uma universidade que é pública e de qualidade e que está aqui, né? Está no norte, está aqui do nosso lado, né? E estes foram alguns dos destaques de São Mateus e região. E agora, vamos a São Gabriel da Palha. O movimento de pequenos agricultores MPA tem sido uma alternativa rentável para agricultores familiares aqui de São Gabriel da Palha. Eles têm vendido diretamente a produção de hortaliças, legumes, verduras e alimentos artesanais diretamente ao consumidor. Membro do MPA, Clóvis produz em sua pequena propriedade hortaliças diversas, banana, feijão, café e outras culturas, tudo livre de agrotóxicos e adubos químicos. Eu estou falando da produção de alimentos. Ao falar de produção de alimentos, também estou falando da produção de alimentos saudáveis. Não a produção de alimentos como vem sido produzido nos últimos tempos por parte das grandes empresas, cheio de agrotóxicos, agroquímicos, que vem de fato matando o povo brasileiro. Hoje nós estamos em média aí com mais de 5,5 quilos de agrotóxicos e químicos em consumido por cada brasileiro na totalidade. Então a nossa preocupação é produzir alimento saudável, garantir qualidade de vida, trabalho e principalmente renda, para que toda a família possa sobreviver e dar continuidade ao seu modo de vida, ao seu jeito cultural de viver na roça. Vivendo bem, se alimentando bem e ganhando bem, tendo dinheiro também para suas outras utilidades e outras necessidades. Nesse sentido, então, nós fazemos um trabalho e produzimos, né, a produção de alimentos, já referida anteriormente, não só para nós, mas também fazendo isso chegar até a mesa de tantos outros brasileiros para que eles também possam ter acesso a essa qualidade, essa coisa prazerosa que nós chamamos de se alimentar bem. Um dos destinos do que é produzido no sítio do Clóvis e de outros produtores do MPA é este mercado, aqui no centro de São Gabriel da Palha. O mercado é abastecido com produtos oriundos de propriedades de camponeses do município e região. E aqui, quem frequenta o mercado popular de alimentos, ele encontra produtos caseiros, produtos artesanais, produtos 100% natural, livre de agrotóxico, né? Então é esse trabalho que o movimento vem prestando à nossa sociedade, de forma assim, bastante artesanal. E os clientes têm gostado muito, porque eles gostam desse sabor da roça, né? Esse sabor, na verdade, que é um diferencial, é um marco, né, camponês no nosso município e região. Adere pelo sabor. Todos vêm buscar algo que tem um sabor que se relaciona, que traz a lembrança, que traz a cultura camponesa.
Obrigado a todos pelas participações em todas as regiões do estado. E com essas informações está terminando a edição de hoje e da semana do Link Espírito Santo. Você segue agora na Record News com a edição nacional do Hora News. Record News, informação para você crescer. Excelente fim de semana.